Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para batalhar, trabalhar pela fé preciosa, essa fé que está nos transformando de fé em fé e de glória em glória na imagem perfeita da palavra. Hoje eu quero extrair um pequeno assunto da mensagem Porque Clamas fala sobre os eleitos, os que são ordenados para a vida eterna. E quero apoiar a nossa conversa em Atos capítulo 13, verso 48, que diz o seguinte: E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, meu assunto é esse: creram todos os que foram ordenados para a vida eterna. Então, isso é algo maravilhoso, quando a gente pode crer nisso de todo o coração. É um dos temas maravilhosos dentro da mensagem do profeta. É um grande segredo dentro da Bíblia, que nós somos um povo preordenado, somos um povo eleito desde antes da fundação do mundo. Quando Jesus ele teceu a parábola das 100 ovelhas, veja que ele foi específico. Não são 99, tampouco são 101, específico. Então, Jesus, de acordo com o Salmo 23, ele é o bom pastor das ovelhas. O mundo é o campo, e aí nesse mundo estão as ovelhas predestinadas e preordenadas. Então, nesse campo nós temos lobos vorazes, nós temos mercenários, nós temos todo tipo de perigos, mas o bom pastor, que deu o nome às ovelhas, ele conhece cada uma delas e ele sabe aonde encontrá-las. E há um número específico. Cada ovelha que Deus confiou ao bom pastor, nenhuma delas ele perdeu de acordo com a profecia. Veja, eram tuas e tu, mas destas. Isso é São João, capítulo 17. Então, específicas pelo nome, e delas é o reino dos céus. Então Deus conhece, veja, cada uma dessas ovelhas, elas foram ordenadas para a vida eterna, de acordo com o nosso texto. Em Lucas 12, 32 está escrito: não temas, ou não temais, pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Veja, então vamos explorar rapidamente o que significa ser ordenado para a vida, como Deus chama e guia aqueles que pertencem a Ele e como o Espírito Santo ele opera para cumprir esse propósito nos nossos corações. Então, veja, Deus, ele é soberano e fiel, e ele ordena com seu decreto, e ele chama de acordo com Romanos capítulo 8, e de acordo com Efésios capítulo 1. Então, quero falar de 3 pontos. Primeiro, a eleição divina para a vida eterna. O eleito está predestinado para a vida eterna. Segundo ponto, o Espírito Santo, ele revela a palavra e guia esses que estão ordenados para a vida. E terceiro, esses eleitos respondem com fé e adoração, de acordo com o nosso texto. Então, veja, a primeira coisa que quero falar sobre a eleição, veja, a eleição divina para a vida eterna desses ordenados, de acordo com Atos 13, 48. Então ele ordena, ele conhece o fim antes do começo, de acordo com Efésios, os que Dantes conheceu, e ele sabia quem creria na sua palavra e quem não creria. E ele coloca esses nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 1, do verso 4 ao 5. Então, em Atos 13, 48, veja, a Escritura nos mostra que aqueles que creram, veja, lá em Antioquia, eles foram ordenados para a vida eterna. Então, não foi por acaso, não foi mérito humano, foi pela graça, foi pela escolha soberana. Então, ele conhece os seus desde a eternidade e o seu chamado é irresistível. Como eu gosto de dizer, nem eu consigo me perder. Então, veja, o pequeno rebanho
de acordo com Lucas 12, o pequeno rebanho, não é grande em número, é claro, mas ele é precioso para Deus e ele os tira de qualquer lugar, denominação, seitas, nações, não importa, para cumprir o propósito eterno. Veja, é como um joalheiro. Veja, ele está fazendo uma joia, mas ele procura pedras específicas para compor aquela joia, seja um colar, uma coroa e assim por diante. Então Deus escolhe seus eleitos para a vida eterna. Então veja, se você creu no Evangelho, veja, você é um que tem sede e fome, veja, a sua fé na palavra, veja, é uma evidência de que você tem eleição. Os crentes de Antioquia creram na palavra. Segundo ponto, veja, é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem guia a toda a verdade. São João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, veja, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é uma prerrogativa do Espírito Santo guiar esses crentes que são ordenados. Então ele desperta, ele direciona, ele confirma essa eleição no coração do crente. Então o Espírito Santo é quem move os corações para reconhecerem a Cristo. Veja, aqui no nosso exemplo, nós vamos tomar a mensagem Porque Clamas Fala, parágrafo 114 e 115, nós vamos falar de Simeão e Ana. Então vemos como o Espírito Santo os guiou até o Messias, e o Messias era a palavra para o dia, a palavra feita carne. Então, mesmo em circunstâncias improváveis, primeiro, Simeão era um homem velho e Ana era cega. Então veja, eles estavam esperando a promessa e foram guiados por Deus até o templo exatamente no momento em que Maria, a mãe do menino, estava levando a criança para ser circuncidada. Então veja, Ana era cega, mas ela tinha um canal de comunicação. Ela era uma profetisa. Veja, e ela foi guiada pelo Espírito Santo até onde estava o menino Jesus. Então, diz o Mombrana, veja, ao velho Simeão, ordenado para a vida, tirado de Atos, como lemos. Quando o Messias veio ao templo nos braços de sua mãe, sendo um bebê, Simeão estava lendo em algum lugar na parte de trás do templo. Então o Espírito Santo o levou porque ele estava esperando. Veja, essa vida estava nele. Deus colocou ali um germe de vida, uma pequena semente, desde antes da fundação do mundo, e aquela semente esperava pela palavra manifestada. Veja, ele disse, não morrerei até que veja ao Cristo do Senhor. Não algo que ele tinha lido, mas algo que ele tinha visto. Veja, e ali estava o Cristo do Senhor no templo. O Espírito Santo tirou dos seus afazeres e o encaminhou até que encontrou ao menino e o tomou em seus braços e disse, deixa teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. 115 agora. Havia uma anciã cega numa esquina, que se chamava Ana, que servia ao Senhor dia e noite. Ela era uma profetisa. Ela também estava predizendo e dizendo, o Messias está para chegar, posso vê-lo vindo. Ela estava tendo visões. Veja, apesar de ser cega, e ao mesmo tempo em que ele estava ali, aquela pequena vida que estava nela, aquele germe, veja, que havia predito que estaria ali, ela estava enxergando pelos olhos da fé. Veja, então essa mesma vida, veja, a luz, a mesma de Gênesis 1, a mesma que guiou Moisés, que Moisés encontrou na sarça ardente e ungiu a fé dele, aquela luz entrou no edifício em forma de um bebê como um filho ilegítimo envolvido em seus panos. Veja, passando, veja, através do edifício, e o Espírito Santo fez impacto naquela anciã cega e ela vem pelo Espírito, passa na frente das pessoas e para perto desse menino. Beija a mãe, beija o menino e diz, veja, qual será o futuro do menino? Veja, ela estava ordenada para a vida. Então é o Espírito Santo quem guia esses ordenados à vida até onde está a palavra para o dia. O mesmo Deus tem feito conosco aqui no tempo do fim,
através da mensagem de Malaquias 4, Apocalipse 17. Deus nos tem guiado aonde a palavra, veja, em forma de um profeta, tem se manifestado diante de nós. O mesmo anjo que veio a Abraão, o mesmo que veio a Paulo, o mesmo tem vindo aqui no tempo do fim. Então veja, em terceiro lugar, o que faz os eleitos ao receberem essa revelação, ao serem guiados? De acordo com Atos 13:48, veja, eles creem na palavra e glorificam a Deus. Veja, Atos 13:48, os gentios ouviram a palavra, creram e glorificaram a Deus. Veja, a fé na palavra é a resposta natural dos ordenados, aqueles que creem, pois a vida de Deus neles os capacita a responder ao chamado, assim como Noé e sua família. Veja, que foram salvos por crerem na mensagem de Deus, os eleitos em todas as eras responderam ao chamado divino, à mensagem do dia. Veja, então nos dias de Noé, apenas 8 almas foram salvas, mas eram exatamente aquelas ordenadas para a vida. O Espírito Santo trabalhou para tirá-los do mundo e colocá-los na arca. Nossa arca hoje é o batismo do Espírito Santo. Temos escapado da corrupção que há no mundo. Veja, a arca, da mesma forma, em cada era, Deus chama os seus e eles respondem com fé. Sua fé em Cristo, meu irmão, nessa mensagem, é a prova de que você foi ordenado para a vida. Glorifique a Deus com uma vida de fé e obediência e um testemunho dessa verdade. Então veja, pense no farol. Farol é a Bíblia. Veja, em uma noite escura e tempestuosa, veja, ele brilha para guiar os navios ao porto seguro, o farol. Mas apenas os marinheiros que confiam na luz chegam ao destino. A Bíblia é um farol. O Espírito Santo é a luz que aponta a mensagem para o dia, guiando os ordenados até a vida eterna, como ele guiou Simeão e Ana e os gentios lá em Antioquia. Veja, você foi chamado, Deus te chamou para crer nessa verdade. Não temas, pequeno rebanho, pois o Pai já lhe deu o reino, a vida eterna. Deus te abençoe, veja, Deus te guarde e até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.